dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês, né? Parece que já estamos no inverno, né? Tem feito um frio, mas tudo bem. Espero que vocês tenham tido assim uma ótima semana. Já estamos na metade, né? E já aguardando o final de semana, que seja um final de semana mais abençoado, né? Quero mandar um abraço para todos os enfermeiros e enfermeiras, essas pessoas maravilhosas que cuidam tão bem da gente, que hoje é dia deles, né, da enfermagem, e que Deus proteja, ilumine, que vocês estão aí na frente desse Covid aí, entendeu? E que Deus dê muita força para vocês e paciência, um beijo muito grande para todos vocês, que eu adoro. Ai, meu Deus, quero mandar também um abraço grande para os meus amigos, o Ney Botelho e o Gustavo. Gente, cada vez que a gente vai naquela casa, olha, mais novidade, a qualidade do serviço, o pessoal ali, olha, são muito bem treinados para receber as pessoas. Então, um beijo para vocês. Ô, Ney, te amo, hein? Agora, gente, eu vou receber meu convidado. Olha a minha responsabilidade, hein? Receber o professor. Ele é professor, historiador, escritor, palestrante. Olha, essa noite eu fiquei até preocupada. Saber que eu ia entrevistar o meu querido amigo Hamilton Werneck. Hamilton, boa tarde. Boa tarde. Olha, um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui neste canal. Um abraço ao Marconi, meu grande amigo de muito tempo, desde o tempo em que ele era adolescente. Marconi é muito, eu gosto de trabalhar com ele. Fiz na campanha política de 70, campanha junto com o pai dele também, seu Hélio Medeiros. Muitas vezes fui ao Instituto de Patricultura, quando a mãe deles, Dona Irani, fazia a formação de professores. Irani, isso mesmo. Me mandou um convite de formatura. Então o pessoal dizia, precisamos de uma pessoa para fazer uma palestra aqui para os formandos. A Irani, deixa que eu consigo. Então é de longa data esse relacionamento. Exato. E agora, vira o seu programa, nós temos duas características, nós temos algumas características parecidas. Nós dois somos extrovertidos. Sim. Né? E eu acho que eu entro em todos os canais de televisão de Friburgo do mesmo jeito que você samba em todas as escolas de samba de Friburgo. É isso mesmo. Mas por que ficar nessa guerrinha boba, né? Isso é uma das coisas que faz mal a Friburgo. Né? Exato, exatamente. E nesse sentido, Friburgo, que foi uma cidade colonizada por suíços, por alemães, por italianos, vamos dizer, por africanos também. Também. Por ibéricos e tudo mais, italianos. Friburgo está dentro da história ocidental. E a história ocidental, ela tem uma marca que não é boa. Se eu penso de um jeito e você pensa de outro jeito, a gente briga. Se você tem uma visão diferente sobre um assunto, a gente briga. E daí dessa briga não surge nada de útil. Nada, nada. O Oriente é diferente. Se você for analisar o perfil do japonês, do coreano, do indiano,
do tailandês, do chinês, eles pensam da seguinte maneira: se você pensa de um jeito e eu penso de outro jeito, nós precisamos discutir para fazer surgir uma terceira ideia que seja melhor que as duas que nós temos. Então, por isso, o século XXI será asiático. Ou seja, o século XXI tende a não ter mais uma competição leste-oeste, russos e americanos, mas uma competição norte-sul. Mas seria boa, né? Não? Você não acha boa? A China, hoje, é um país que compra o que pode da África. Ah, é? É. Segundo Hans Rosling, que é o autor de um livro que faz uma projeção do mundo para 2050, ele diz: a África vai acrescentar à sua população 3 bilhões de pessoas até o ano de 2050. Quer dizer, são 29 anos em que a África vai ter perto de 4 bilhões de pessoas, enquanto que a Europa Ocidental, as Américas, vão ficar cada lado com 1 bilhão e pouco. Então a quantidade, enquanto Índia e China crescerão menos, a África vai ter um crescimento vertiginoso. Então, investimento de longo prazo, de 30 anos, de 50 anos, é África. É bom notar que quando o general Geisel reatou relações com a China era um país agrícola. Vai ver como está hoje. Poxa, A evolução é muito o rápida. crescimento foi muito grande, né? E a história de Friburgo paga tributo a isso, não é? É uma história curiosa. Até 1970, bom, o que aconteceu com a colonização suíça aqui? Não deu certo. Não deu. Eles então migraram para onde? Para Duas Barras, Cachoeiras, Rio de Janeiro, Lumiar, Amparo, Cordeiro, Cantagalo. Foram buscar terras produtivas. Então eles foram até o Paraíba, não é? Paraíba do Rio, Paraíba do Sul. Quem salva, na realidade, esta colônia do Morro Queimado são os alemães, cujo bicentenário da chegada vai ser comemorado em 2024. Pois é, 2024? É, porque em 1824 eles vieram. Era aquela velha história. Os alemães que chegaram para o Brasil nessa época, eles eram protestantes luteranos. Quem veio com eles como pastor? O pastor Sauerbron, né? Veio com eles. O pastor Sauerbron deixou uma descendência enorme, porque já na viagem faleceu uma das esposas dele. Ele chegando ao Brasil, ele se casa a segunda vez e morre a segunda esposa. E vai assim, a viúva dele foi a quinta esposa. Então o pastor Sauerbron, que tem descendência em toda esta região, sobretudo em Cantagalo, diz a história que ele levava 5 horas para chegar a Friburgo para fazer culto luterano para os alemães que moravam na vila. E ele teve 25 filhos. Por isso é que, com essas 5 esposas, a média seria de 5 filhos por esposa, exatamente. E esses alemães eram protestantes, então não podiam vir para uma colônia católica, que era dos suíços, da cidade de Friburgo. Como os suíços saíram daqui, o governo do Império resolveu fazer uma divisão. Não vamos concentrar. Vamos mandar um pessoal para Friburgo e vamos mandar um outro para Porto Alegre. Ah, Porto Alegre? Porto Alegre. E esses que foram para Porto Alegre fundaram, meses depois, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Você fazendo uma relação de sobrenomes alemães, de São Leopoldo e de Nova Friburgo, você encontra sobrenomes iguais. São parentes, são do mesmo grupo. Então dividiram para não criar uma, vamos dizer, uma concentração de luteranos, né? E até alguns historiadores de Friburgo e uma historiadora da família Brust, lá de
São Leopoldo, discutem muito qual das duas foi a primeira. De fato, Nova Friburgo foi a primeira a receber os alemães, porque eles foram para lá de navio. E os que vieram de Niterói para cá, que estavam acantonados na Praia Grande, que era o nome de Niterói, eles vieram para cá com carroças e a lombo de burro. Então chegaram antes, 120 quilômetros contra os dias de navio a vapor, mais o tempo até a localização de São Leopoldo, não é? Então Friburgo é uma cidade que tem logo esse grupo, em grupos diferentes, que vão se juntar com os outros que já habitavam aqui, que ficam em grande parte no tinteiro da história. Mas é preciso notar que esta fazenda do Morro Queimado, ela era habitada quando os suíços chegaram. Quem chegou primeiro? Os suíços, depois os alemães. Os suíços chegaram em 1818 e os alemães em 1824. Tá? Aliás, os suíços chegaram em 1820. Desculpe. Suíços. 1818 é o decreto do imperador. É o decreto de Dom João VI. Criou a vila. Depois da criação da vila, vieram os colonos para formar 3 núcleos. Um, onde é hoje, ali perto do Paissandu, dando a volta pelo rio e saindo lá onde é o Colégio Seffel, né? Recanto Trajano de Almeida. O outro era Village, que conserva um nome francês até hoje, e o outro era na Alberto Brown. Eram 3 núcleos. Mas essas pessoas migraram para sobreviver. Segundo o Nicolan, o que eles sabiam fazer? Trabalhar a terra, trabalhar com o gado, fazer queijo. E eles não conseguiam fazer isso aqui onde hoje se localiza o 1º distrito. Então eles migraram. E com a falência dessa colônia, que tinha sido desmembrada, as terras foram desmembradas do município de Cantagalo, fazer o quê? Então vieram os alemães. De modo que há motivo para se comemorar em 2024 a chegada desses alemães. E eu espero que não haja, que haja uma união da cidade, que é uma coisa difícil, porque Muito. os suíços são cantonais. E o cantão, um cantão aqui e outro lá. Friburgo é um pouco parecido. A folia de reis de Vargem Alta de cima não é a folia de reis de Vargem Alta de baixo. O mineiro pau de um lado não é do outro. Isso se reflete na vida urbana. Quem vai à TV de fulano não vai à TV de cicrano. Ah, sim, isso eu sei. Quem compra na padaria de seu José não compra na padaria de seu João. Quer dizer, Friburgo tem umas divisões. Mas guerrinhas bobas? Guerrinhas boas. Por exemplo, uma que praticamente acabou e foi ótimo, foi entre as bandas. Mas, inclusive, a Euterpe tinha que sair em algumas procissões e a Campesina saía em outras. O dia que uma delas fazia um concerto na praça, a outra não podia fazer. Não, de jeito nenhum. Então, era a pessoa que colocava, eu costumo brincar dizendo o seguinte: quem coloca uma coroa de flores na estátua de Galdino do Vale, não coloca na estátua do Dr. Dermeval, porque são políticos diferentes. Quem coloca flores né? na estátua do Amâncio, não coloca flores na estátua do Galdino do Vale, porque eram políticas diferentes. E por aí afora. Agora, a história de Friburgo, Marli, é rica, não é? é rica porque ela está ligada a todo um contexto de educação e saúde. O que era onde hoje é o Colégio Nossa Senhora das Dores? Era justamente uma clínica fisioterápica, fitoterápica. Exato, eu li há pouco tempo sobre isso. Entendeu? As pessoas vinham ali para se tratar. Que ano isso, mais ou menos? Ah, bom, depois da chegada dos suíços. Mas já a final do século XIX. Porque em 1886, os padres jesuítas começaram o Colégio Anchieta. 1886.
O colégio, portanto, fez agora, em abril deste ano, fez 135 anos. E o prédio que está lá, muita gente pensa que ele está concluído. Não. Não? Não. A obra do Colégio Anchieta não foi concluída. Mas por quê? Por uma questão histórica. Se você olhar o prédio do Colégio Anchieta, parece que do lado esquerdo falta alguma coisa para fazer, para combinar com a parte do teatro. Seria a igreja. Então você olhando nos fundos do prédio, existem uns dentes de pedra, pedras enormes. O que é aquilo? Alguma superstição? Não. Questão econômica. Em 1907, eles param a construção, porque em 1907 a Europa estava comprando pouco café do Brasil, os Estados Unidos a mesma coisa, e há um convênio de cafeicultores, não só desta região, mas sobretudo de São Paulo e do Vale do Paraíba. Eles vão à cidade de Taubaté e assinam um convênio com o governo federal sobre o café. Não estamos vendendo café. Como é que nós vamos manter as pessoas que trabalham conosco, que não são mais escravos, mas têm um salário baixíssimo na área agrícola, mas nós não vamos ter condição de manter nem desse modo, né? O que a gente faz? Foi feito o convênio de Taubaté, em 1907. Este convênio empurra o problema com a barriga. Ele diz o seguinte: o governo federal continuará comprando café do produtor, do cafeicultor brasileiro, e nos seus armazéns vai estocar o café. Se algum país comprador, importador de café diminuir a importação e sobrar café nos armazéns do governo, o problema é do governo federal. Você já viu que a coisa foi crescendo, 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 vai explodir quando? 23 anos depois, com a Revolução de Vargas em 30. E aí se compreende por que Getúlio mandou queimar café para forçar um aumento do preço do café. Nós não temos tanta sobra, então se vocês quiserem comprar agora, o preço está mais alto. E o Anchieta parou a sua construção. Por quê? Se os fazendeiros de café que mantinham seus filhos no internato eram pessoas que pagavam mensalidades, embora muitos aqui da cidade fossem bolsistas, eles não poderiam manter os seus filhos ali, que eram no internato, porque era uma viagem longa para Bom Jardim, para Cordeiro, para Cantagalo, para o Carmo, para Sumidouro. Não tinha nem como, né? Não, tinha trem. Tinha trem. Agora, então ficavam no internato. Ficavam no internato. E os colégios foram crescendo. Há um colégio de Friburgo que infelizmente fechou as portas ano passado, ao comemorar 100 anos, que foi o Colégio Modelo, que é intimamente ligado à história de Friburgo e à história do Brasil. Foi uma pena, não foi? Puxa, quando o Carlos Cortes, professor Carlos Cortes, veio para cá, ele começou um internato. Esse colégio praticamente começa onde hoje é o Hotel Domingues, o antigo Schumacher. Depois é que eles vieram para o antigo pronto-socorro. Você que é doutor Dermeval. Dermeval, Feliciano, Dermeval Moreira, filho do doutor Dermeval, por aí afora. Eu assisti cirurgia naquele pronto-socorro. Exatamente. A cirurgia do senhor Paulo Barroso, que foi o substituto do meu pai na Estrada de Ferro Leopoldina. Eu fiz uma cirurgia lá de amígdalas. De amígdalas, pois é. Então, o que o Carlos Cortes pensava? O Carlos Cortes era da linha getulista. Messias de Moraes Teixeira, falecido doutor Messias, ele foi inscrito durante muito tempo no PTB. Eu lembro disso. Então, Messias,
seguiu a linha do sogro, não é? Dona Conceição, filha do Carlos Cortes. Então, foi o Carlos Cortes que trouxe o tiro de guerra para cá, na ideia de que Friburgo precisaria ter um contingente militar. Hoje você olha e diz, o tiro de guerra é uma coisa simbólica. Você, em termos do próprio exército brasileiro, eles teriam que se incorporar a outra coisa, a outras brigadas, para poder participar de algum movimento, não é? Mas naquela época eles acreditavam que seria uma defesa da cidade e ajudaria no caso de uma revolução. Tanto assim é que Carlos Cortes apoia a Revolução de 30 e o tiro de guerra estava adepto a todo esse movimento. Quem veio primeiro para Friburgo, o Exército ou a Marinha? Olha, foi a Marinha. Porque a Marinha criou, como criou em Itatiaia, como criou em Campos do Jordão, como criou em Nova Friburgo, locais que pudessem ter um clima que atrapalhasse o bacilo de Koch. E o bacilo de Koch não suporta frio. Então uma das coisas que era exigida, olha, você não fecha a janela quando você for dormir. Aguente o frio de Friburgo, de Itatiaia e esses sanatórios onde os tuberculosos vinham se tratar. Isso marcou muito Friburgo Muita também, coisa, não é? Muitos médicos tratavam as famílias, tinham um pavor da tuberculose. Então eu me lembro que meus pais me traziam a Friburgo, ao consultório do Dr. Amâncio, para fazer radioscopia. O maior alívio era ouvir o seguinte: olha, o pulmão está totalmente limpo. Era essa a expressão. E o Dr. Amâncio não cuidava de si mesmo, das suas mãos, dos seus braços. E a radiação da radioscopia, que ele não usava luvas, quer dizer, dizia, não, eu não quero afrontar o cliente. E por isso ele contrai um câncer, não é? Que aos poucos vão ter que amputar o dedo, a mão, o braço, e ele falece disso. Mas era o médico que cuidava. Depois outro, que foi prefeito de Cordeiro 3 vezes, Dr. Adir Vaia de Abreu. Ah, doutor Adir, foi meu médico. Esse e o Dr. Carvalho da Leopoldina é que trouxeram o antibiótico para esta região. Ah, doutor Adir? Doutor Adir e o Dr. Carvalho. Doutor Adir era fabuloso. Trouxeram. Então é o seguinte, para em Nova Friburgo, Nova Friburgo tinha médico. Mas em Rio Grandina, não. Então, parava na estação e atendia as pessoas que pudessem pagar uma consulta e tomar uma penicilina. Penicilina e streptomicina chegaram em 47, 50, 50 e poucos. Agora, o meu pai, que faleceu com 106, já no século XXI, ele e as irmãs e os irmãos viveram a metade da vida sem vacina e sem antibiótico. Ou seja, e sem sulfa. Ou seja, viveram em função de uma vida tendo higiene e alimentação. Essa foi a questão. E Friburgo perdeu muita gente muito. por ocasião da gripe espanhola, da febre amarela e tudo mais. Febre amarela, eu me lembro que meu pai falava nessa febre amarela. Que febre amarela era essa, hein? É um tipo de febre provocada por mosquitos que transmitem e locais pantanosos, etc. E tomou conta. Ainda ela não é erradicada do Brasil. Eu, por exemplo, que na época em que até há 1 ano e meio, que eu saí indo e fazendo palestras, eu já tomei a 2ª dose, eu estou com a vacina de febre amarela em dia. Você não deve entrar em território da Amazônia brasileira sem uma vacina contra a febre amarela. Não é? Agora, quando você vai para o exterior, você tem que tomar essa? Essa. Eu tomei. Tem que apresentar. Era varíola antes, depois febre amarela. Agora, há uma outra história educacional de Friburgo que o próprio Anchieta muda, que em 1921, já que ele diminuiu, parou a construção, manteve o internato, mas o internato diminuía.
Não vinha mais tanta gente. Ele tinha no máximo 300 alunos. Foi quando os jesuítas definiram, em 1921, que também não poderiam, como reflexo da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola que ceifou vidas na Europa, não poderiam mandar missionários italianos para cuidar da missão no Rio, em Friburgo, em Minas, e que precisavam formar pessoas aqui. Então transformam o Anchieta num internato para formar seminaristas. Então era seminário menor, noviciado, juniorado, filosofia. Alguns faziam magistério aqui, então muitos entravam aqui e passavam no Colégio Anchieta 15, 17 anos para depois ir fazer teologia. Você foi professor do Anchieta, né? Eu trabalhei no Anchieta. Primeiro eu fui jesuíta durante 6 anos. Depois eu deixei os jesuítas, mas com a minha habilidade diplomática, eu continuei amigo deles e trabalhei 33 anos no Colégio Anchieta. É mesmo? 33 anos. É uma história, né? Uma história. É uma história. Mas já numa outra fase do colégio, que não era mais um internato para seminário. Ele não era mais seminário. Ele era um externato que no meu tempo chegou a ter 2.053 alunos, dos quais 350 eram bolsistas parciais ou totais. Nesse meu tempo, com direção minha de orientação para ingresso na faculdade, que eu fazia do colégio estadual por conta própria, em consonância com algum professor de lá, e fazia a do Colégio Anchieta, são mais de 4.500 alunos que eu tenho certeza que eu ajudei a entrar na faculdade. Mas há uma outra história importantíssima de Friburgo, Colégio Seefeld, que está ligado à parte religiosa e está ligado à parte política. E aí é uma pessoa, que é o pastor Schlupp, Johannes Schlupp, que cria um apaziguamento da colônia alemã. Você imagina, a colônia alemã de Friburgo, ela se divide. Uns são favoráveis ao Terceiro Reich de Hitler e outros são contra. O pastor teve uma saída diplomática finíssima. Aliás, ele era uma pessoa finíssima. Ele, com aquele jeito dele, era um jeito, disse que regularizaria. O Getúlio proibiu a escola alemã. Ele criou o Seefeld e colocou como língua estrangeira moderna o alemão. E ele convenceu a colônia de que não deveria brigar a favor ou contra Hitler. Isto é um problema da Europa. Nós não estamos vivendo lá. Vamos esperar. E ao esperar, a guerra acabou e o problema foi solucionado. Quem era a favor de Hitler fechou a boca, quem era contra falava um pouco mais. Mas ele não causou esse impacto. Porque Friburgo era uma cidade que, segundo os meus tios, meus pais, era uma cidade que tinha passeatas. Os que eram adeptos do nazifascismo saíam à noite com tochas subindo os morros. Era uma maneira de fazer propaganda. Os integralistas usavam a camisa verde. E por aí afora. Por isso, um dos tios meus que foi integralista, ele jogou, e muitos jogaram no momento que o Getúlio colocou integralismo na ilegalidade, o pessoal jogou as camisas verdes no Rio Bengalas. Não sou integralista e tal. Era praxe que os familiares doassem no dia do aniversário a um sobrinho, a um afilhado, um uniforme da juventude, não hitlerista, mas da juventude integralista. E não é uma coisa que está longe. Eu não vou citar nome, mas eu fui colega de Conselho Estadual de Educação de um professor que foi o líder dos integralistas da cidade de Petrópolis, cujo filho, hoje, é presidente de um partido político da base do governo federal. Então essas histórias não estão longe de Friburgo. São histórias bonitas, né? Mas elas estão interligadas. Então refletem
as passeatas dos comunistas de Friburgo, dos integralistas, dos nazifascistas. E como conciliar isso? A melhor conciliação é a do próprio pastor Chulup. Não vamos brigar com o governo federal. Vamos criar uma escola dentro da nova estrutura do Ministério da Educação e vamos colocar, porque a escola alemã, que funcionava onde hoje é a matriz de São Bento, Sei. lá se ensinava português em alemão. Se ensinava a história do Brasil em alemão. E isso foi proibido pelo governo Vargas. A sociedade esportiva era o clube alemão. É, clube alemão. Isso Então eu tem sei. que abrir, não isso pode eu ficar sei. fechado. Então o que que fizeram? A liderança do pastor Chulup? Fazemos um culto no domingo às 9 horas na igreja luterana, que é em alemão, cantado em alemão, com coral em alemão. Fazemos um colégio dentro da lei brasileira e colocamos a língua alemã. Atendemos aos interesses dos alemães. Tanto assim é que o primeiro luterano que não se deu bem com o pastor transferiu o filho para o Colégio Anchieta e criou uma crise, Claro. porque o Colégio Anchieta não recebia alunos evangélicos. Aí o colégio disse assim, vamos ter que em 1957 começar a pensar num ecumenismo. E aí este aluno, vivo ainda, morando no Rio e em Friburgo, e foi colega de turma, foi meu colega de turma. Mas era obrigado a assistir a aula de religião. E ouvir coisas que ele não concordava. Hoje é uma situação diferente, mas naquela época era assim. Hoje não, hoje é livre, né? Até aí Depois, vai, não quero. quando você avança um pouco mais, 1960, quando Dom Clemente vem para Friburgo, o que ele faz? Ele cria um ambiente de ecumenismo. Com quem? Com o pastor Johannes diz Chulup. que eles se davam muito bem. Muito né? bem. Então, nós deixamos de ter aquelas brigas entre cristãos que não era nada cristã. De um pastor falando contra um sacerdote católico e vice-versa. Existia debate teológico na Praça de Friburgo. E os alunos eram convocados para aplaudir o pastor ou para aplaudir o sacerdote. Quer dizer, nós superamos muita coisa. E eu espero que Friburgo, através da sua história tão brilhante, Tão bonito. continue Parar com essas briguinhas. remexendo com todos os povos. Que não esqueça de ninguém. Não são apenas os suíços e os alemães, mas é uma quantidade grande, Outras colônias. outras que nós colônias temos. que eu acho que não estão ainda todos realmente representados, não é, nas bandeiras de Friburgo. Exato. Não é? É verdade que nós não temos. O trabalho da doutora Janaína Botelho a respeito dos povos indígenas desta região é uma coisa muito importante. Existem descendentes, povos, as línguas foram se perdendo, mas com muito custo conseguiram juntar a consciência negra. Juntar a consciência negra. Como dizem alguns filósofos e sociólogos e biólogos, qual é a melhor raça? A melhor raça é a híbrida. A multirracialidade é que dá resistência a você, com os seus oitentinha, fazendo o programa e sambando na Alberto Brown. E eu com os meus setentinha, certo? Vou empatar com você ano que vem, fazendo palestra pelo Brasil todo. Enfim, a cidade tem uma história. Tem sim. Onde Linda, linda. não escapa da confluência o Brasil, o mundo, a educação, a religião e toda a vida social. Milton, pena que nosso horário terminou. Eu já vim aqui 2 vezes me avisar. Milton, você tem que voltar. Você tem uma história. Você... Ninguém melhor do que você. Acho que o cara mais que conhece sobre história é você. E que o povo de Friburgo possa brindar os 200 anos da chegada dos alemães.
E agora é dia 16, né? E agora dia 16, que mesmo de modo virtual, possa comemorar a festa da cidade. É uma pena, né? Eu espero aí que o meu querido amigo Edmilson Schneider, que ia ser candidato a prefeito, depois foi candidato a vereador, que ele continue incentivando a colônia. Claro, ele não tem que misturar. Eu acho que o poder público não tem que assumir a paternidade de certas comemorações. Tem que colaborar para não criar polos. Ele é do povo, não tem cara. É uma coisa que o povo precisa assumir, não é? E que se algum dia italianos, representantes da consciência negra, libaneses, que tem uma história na cidade, não é? Enfim, embora uma colônia pequena, mas que na região hoteleira e de restaurantes, a colônia húngara é pequena, mas tem, entendeu? O espanhol, gente. Os espanhóis, na rede hoteleira, na rede de restaurantes, enfim, nós temos que olhar para essa multiplicidade, para esta pluralidade. É esta pluralidade que vai fazer Friburgo crescer, e não as divisões. Então nós encerramos e hoje, que dia? Hoje é 12. Já é essa semana, o 16 de maio? O 16 de maio vamos desejar aí, né, um parabéns aí para Nova Friburgo e que se Deus ela vai dar a volta por cima e vai ficar no lugar que merece, né? Perfeito, perfeito. Exato. E evidente, Marli, nós não poderíamos, eu não poderia, você também já falou dos enfermeiros. Nós, ontem, véspera de gravação deste programa, nós chegamos a 552 pessoas que perderam a vida. Então a gente tem que, neste momento, elevar o coração e a mente aos céus e pedir a Deus que conforte essas famílias que perderam. São 552 vidas em Nova Friburgo. E muitos estão 425 mil no Brasil. É muita coisa. Então nós temos que incentivar a vacinação, incentivar o distanciamento, incentivar o uso de máscara. Você está com a sua aí, eu estou com a minha, mas nós temos aqui, graças a Deus, na TV, 2 metros de distância. Saindo daqui, vamos colocar a nossa máscara e vamos nos proteger. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, poxa. Grato à TV. Obrigada a você. Mas agora eu vou te convidar mais vezes. Puxa vida. Tudo bem. Aproveita enquanto eu não estou fazendo palestra presencial. Pois é, que aí você some. Tá, obrigada. Telespectadores, um abraço muito grande para vocês, um bom final de semana, um feriado chegando aí, né? Vamos aproveitar como? Ficar com a família, não é isso? Que é importante. Acho que isso foi até bom para a gente se juntar mais à família, né? Tranquilo. Exato. Então, um beijo muito grande para vocês. Tchau. Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.